Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre diferentes formas de regionalização. De acordo com a geografia, nós chamamos de região uma porção do território que apresenta características semelhantes, de acordo com determinados critérios e classificações. Para estudar a região, nós podemos utilizar alguns critérios. Se você quiser regionalizar algo no critério físico, você pode estudar sobre questões de relevo, questões de vegetação e também estudos do solo. E há também outras diversas formas de você estudar sobre regionalização. Isso quando você quiser regionalizar ou estudar algo sobre questão de estudar sobre povos, etnias e culturas, você também pode usar diversas formas de regionalização, diversas formas de estudo para regionalizar algo. Então a regionalização ela vai ser uma divisão onde você vai estudar algo em determinados aspectos. Por exemplo, pode ser aspectos físicos da geografia ou também aspectos humanos. A regionalização, ela se dá de muitas formas, então você pode estudar a regionalização a partir de vários aspectos. Eu vou citar algum deles aqui para vocês. Sobre os aspectos naturais, você pode estudar sobre a questão do clima, sobre hidrografia e também sobre vegetação, e também solos e diversos outros tipos de critérios. Na parte econômica, você pode estudar sobre produção industrial ou agrícola, você pode estudar sobre renda per capita e também sobre o uso de tecnologia e diversos outros critérios. Em relação à política, você pode estudar também em relação a regimes de governo, em relação a questões sociais, você pode estudar taxa de mortalidade, de fecundidade, indicadores sociais como o IDH. Nas questões culturais, você pode estudar sobre religiões, etnias, entre outros. Então, nessa questão de regionalizar países a nível mundial, você pode estudar se baseando por alguns critérios, seja ele desses critérios que eu citei acima, então você vai poder separar de acordo com esses critérios e estudar e também definir quais países têm características semelhantes e que podem ficar no mesmo lugar, que podem ser equiparados. Quando nós falamos de regionalização a nível mundial, o mais conhecido é a regionalização dos continentes, que é basicamente dividido sobre as porções da Terra, terras imersas, grande extensão de terras, que são divididos em 5 continentes. Os continentes daqui da Terra, que são divididos, são 6. No caso, são a América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida. Há uma outra forma também de regionalizar o mundo nas questões culturais. Existe essa regionalização geocultural. E segundo o geógrafo Yves Lacoste, ele pegou e regionalizou o mundo em algumas partes, baseado principalmente nas questões de etnias, de línguas, tradições e costumes. E eu vou citar algumas delas aqui para vocês, de acordo com a regionalização do Yves Lacoste. Então, de acordo com o geógrafo Yves Lacoste, que dividiu o mundo em áreas geoculturais, nós temos a América do Norte, que é composta por Canadá e Estados Unidos. Nós temos a América Latina, que é composta pelo México, alguns países da América Central, países também do Caribe e da América do Sul. Nós temos a Europa, que ela é composta por todos aqueles países lá da porção ocidental e da parte também dos países orientais desse continente europeu. Nós temos o mundo islâmico, que ela pega aquela região ali do norte da África, pegando ali o Oriente Médio e alguns países também da Ásia Central, onde predomina a religião islâmica. Nós temos o mundo africano, que fica ali naquela região da África subsaariana. Essa África subsaariana, ela é a parte que fica ao sul do deserto do Saara. Nós temos também o mundo indiano, que é composto pela Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Nós temos os russos ortodoxos, que pega ali a área da Rússia, Ucrânia, a Belarus, que é onde predomina a religião cristã ortodoxa. E nós temos também o Extremo Oriente. Essa região pega a China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Mongólia. Nós temos a Ásia Sudeste, que pega as ilhas e países como Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos. E por último nós temos a Austrália e a Oceania, que pega ali a Austrália, a Nova Zelândia e algumas outras ilhas lá da Oceania. Então, dessa divisão que o Yves Lacoste fez aqui,
eu vou frisar aqui para vocês duas delas, que é a América do Norte e a América Latina, que pega justamente todo o continente americano, que é o continente em que o Brasil fica localizado. Quando fala de América do Norte, ele está se referindo aos dois países mais ricos da América, que é Canadá e Estados Unidos, que eles ficam no extremo norte da América. Então lá, nesses dois países, vai haver mais desenvolvimento, vai haver uma população com maior índice de DH, então eles vão ter indicadores sociais bem maiores. Outro ponto dessa questão aí da América do Norte é que os países de lá eles não foram colonizados. Então são países que não têm histórico de colonização, então automaticamente são países mais ricos porque não tiveram sua riqueza retirada. E tem a América Latina, que é composta pelo México, pelos países ali da América Central, do Caribe, também da América do Sul, que é onde fica localizado o Brasil. E o que esses países têm em comum é que todos eles foram colonizados por países europeus. Então os países europeus vinham aqui, retiravam a riqueza e levavam para lá. E mesmo depois de conquistar a independência, esses países continuam nessa mesma linha de exportar matéria-prima. Então, essa linha de exportar matéria-prima é algo que não vai gerar muito lucro e, consequentemente, o país não vai se desenvolver tão bem assim. Uma outra forma de regionalizar o mundo é na questão dos critérios ambientais. Esses critérios ambientais vão desde uso e ocupação de solo, vulnerabilidade ambiental em diferentes regiões do mundo e também o uso de recursos naturais. Também a questão dos impactos ambientais. E entre esses principais problemas ambientais que podem ser regionalizados entre os países, entra a questão da ameaça à biodiversidade, a degradação e consequente perda de fertilidade dos solos, a desertificação, o estresse hídrico e também o aquecimento global. A questão da biodiversidade ameaçada, que eu citei que é um dos problemas de critérios ambientais que pode ser regionalizada, é principalmente porque os países mais desenvolvidos, eles utilizaram muito a sua reserva de recurso natural para potencializar o seu crescimento. Só que chegou um momento que eles não têm mais esses recursos naturais. Então, a partir disso, eles vão buscar em países menos desenvolvidos, onde eles vão ter legislação mais branda, onde eles vão ter mais facilidade para explorar. Então, com o uso dos países e mais dos países vizinhos que vão para lá para explorar, acaba que gerando uma sobrecarga no ambiente, então vai causar esses danos ambientais, principalmente a biodiversidade, que é a questão do desmatamento, da morte de fauna e flora, dentre outros. Ainda sobre essa questão de critérios ambientais de regionalização, nós temos a regionalização através de recursos hídricos. Isso porque nós sabemos que a água é um elemento vital para a manutenção da vida humana e também ela é vital para atividades agrárias, industriais e também para diversas outras atividades. Nós sabemos também que a água ela é um recurso que é distribuído de forma desigual. Isso porque em alguns países vai ter bastante água, em outros países não vai ter tanta água. E outro problema acerca da água é a questão do uso na agricultura. De acordo com a ONU, cerca de 70% de toda a água disponível para utilizar no mundo, ela é utilizada na agricultura. E os outros 30% é utilizado para as outras atividades. Então, alguns países que vão necessitar da água, eles não vão ter esses recursos disponíveis e por isso vai ter desvios de rios, vai ter também a escassez de água, que entra uma questão muito importante na regionalização, que é o estresse de água, que vai de acordo com a necessidade e a disponibilidade de água em determinado lugar. Um outro tipo de regionalização muito conhecido é a questão dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, que leva em questão principalmente critérios econômicos. Influência política, nessa questão de decisões, pesos nas decisões, nos impactos mundiais. Por exemplo, se o país toma uma decisão, que impacto isso vai ter no mundo? Que influência essa decisão vai gerar a nível mundial? Então, esse critério gera diretamente consequências nessa questão de regionalização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, por muito tempo, os países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, eram aqueles países que tinham principalmente muita riqueza, aqueles países que tinham mais acumulação de riqueza. Já os países subdesenvolvidos eram aqueles países que possuíam menos riqueza, que tinha menos decisões em relação à influência política. E daí essa regionalização ela é muito criticada porque ela é muito simplista. Ela não leva a critérios mais a fundo, ela é bem simplória, então de acordo com isso, ela já nem é mais utilizada muito assim. E também por causa disso,
a ONU passou a adotar mais critérios para caracterizar a questão de desenvolvimento dos países, para saber se é um país desenvolvido ou se é um país subdesenvolvido. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre diferentes tipos de regionalização. Essa é a primeira parte dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima aula.